Inscreva-se no canal, curta, comente e compartilhe com seus amigos. Sua participação é importante para mim. Vamos começar mais um devocional semanal. Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te agradecemos por mais um devocional semanal que estamos conversando em tua presença. Obrigado por mais uma semana que passou e o Senhor nos sustentou com sua graça, com seu amor, com sua fidelidade, com sua paz. Continua cuidando de nós, Senhor, das nossas vidas, nossas famílias, nossas casas, nossos amigos. Abençoa e abre nossas mãos, nosso coração, para que possamos entender e aprender tudo o que a tua palavra deseja nos revelar. Cuide de nós, Senhor, e seja conosco durante toda essa semana, em nome de Jesus. Amém. Vamos começar nosso devocional semanal de hoje no livro de Marcos, capítulo 7, a partir do verso 1. Jesus e a tradição dos anciãos, o que contamina o homem. Ora, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas vindos de Jerusalém. E vendo que alguns discípulos dele comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam da praça, não comem sem se aspergirem. E há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros e vasos de metal e camas. Interpelaram-no os fariseus e os escribas. Por que não andam os seus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar? Respondeu-lhes: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram ensinando doutrinas que são preceitos de homens, negligenciando o mandamento de Deus, guardai a tradição dos homens. E disse-lhes ainda: jeitosamente rejeitais o preceito de Deus, para guardardes a vossa própria tradição. Pois Moisés disse: honra a teu pai e a tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou a sua mãe seja punido de morte. Vós, porém, dizeis: se um homem disser a seu pai ou a sua mãe:
aquilo que poderias aproveitar de minha corbã, isto é, oferta para o Senhor. Então, o dispensar que fazer qualquer coisa em favor de seu pai ou de sua mãe, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes, e fazei muitas outras coisas semelhantes, convocando ele de novo a multidão, disse: ouvi-me todos e entendei. Nada há fora do homem que entrando nele possa contaminar, mas o que sai do homem é o que o contamina. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando entrou em casa, deixando a multidão, os seus discípulos o interrogaram acerca da parábola. Então lhes disse: assim vós também não entendeis? Não compreendeis que tudo que de fora entra no homem não pode contaminar, porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai para lugar escuro. E assim considerou ele puros todos os alimentos. E dizia: o que sai do homem, isso é o que o contamina, porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Lemos Marcos, capítulo 7, do verso 1 ao verso 23. Vamos ver o que aprendemos. Jesus e os seus discípulos foram comer. E alguns escribas e fariseus, vendo que alguns discípulos não lavavam as mãos antes de comer, perguntaram: por que os teus discípulos não andam conforme a tradição dos anciãos? Pois os fariseus e todos os judeus só comem quando se lavam. Lavam as mãos cuidadosamente. Quando voltam da praça, não comem sem se aspergirem, sem se lavarem. E Jesus respondeu que eles o honravam com os lábios, mas não com o coração. Jesus disse que eles guardavam muito bem os preceitos dos homens da lei de Moisés, mas não guardavam os mandamentos de Deus. Pois o Senhor diz: honra teu pai e tua mãe. Mas eles diziam que se o filho disser:
a mãe ou o pai que não pode fazer alguma coisa que eles pediram, porque vai servir a Deus, tudo bem. E não é assim. Se Deus manda honrar o pai e a mãe, devemos honrá-los, servindo a Deus, mas também honrando a eles. O Senhor nunca vai contra Ele mesmo. Jesus nunca vai entrar em contradição com uma lei de Deus. Ele e o Pai são um. Tudo que o Pai deseja é o mesmo desejo de Jesus. E Deus nunca vai dar uma lei em contradição à outra que Ele mesmo já deu. Porque o Senhor Deus é justo e verdadeiro e não mente. Então Jesus disse que eles invalidavam os mandamentos de Deus pela sua própria tradição, pela tradição que eles mesmos criaram. E Jesus disse que eles faziam muitas outras coisas assim. Jesus disse à multidão: ouvi-me e entendei. O que contamina o homem é o que sai do coração do homem, e não o que entra pela boca. E depois, os discípulos de Jesus perguntaram a ele em particular o que significava essa parábola. E ele disse: vós também não entendeis? O que entra pela boca logo é escuro, quer dizer, logo sai de nós. Mas o que sai da nossa boca é o que está dentro do nosso coração. Se a gente mente, se a gente tem raiva de alguém, se a gente planeja o mal contra alguém, isso está dentro do nosso coração. Isso contamina a nossa alma, o nosso ser. E o que importa para o Senhor é o nosso coração. Se o nosso coração está contaminado, estamos impuros, pois o Senhor é puro, Ele quer um coração puro, limpo, sincero. E Ele disse que todo o mal que está dentro do nosso coração, isso é o que nos contamina. Então devemos ter cuidado para guardar o nosso coração, para ter no nosso coração só coisas boas, sentimentos bons e que agradam a Deus, conforme a tradição dos anciãos, pois os fariseus e todos os judeus
só come quando se lavam. Lavam as mãos cuidadosamente.